A paz do Senhor, queridos. Boa noite a todos. É um prazer estar com a missão no decorrer desta semana. Boa noite, queridos. É um prazer estar com vocês nesta noite com a missão de ministrarmos a palavra, estarmos aqui compartilhando da primeira carta do apóstolo Pedro e algo assim muito lindo, qual ele escreveu para a igreja. E foi o homem que foi chamado para dar prosseguimento. O Senhor, por 3 vezes, perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E por 2 vezes, ele disse que amava. Na 3ª vez ele disse o Senhor a Pedro: apacenta, quando ele disse, tu sabes, Senhor. E o Senhor disse a ele: apacenta as minhas ovelhas. Amados, e aí ele cumpriu a missão. Ele escreve a sua carta e eu quero, como introdução, dizer que frequentemente ressurge nova onda de especulação quanto ao momento da volta de Cristo. Parece que a demonstração do nosso Senhor aos discípulos de que os tempos e as épocas são da exclusiva autoridade do Pai é facilmente esquecida. Noutras palavras, o fato não é de nossa conta. Nossa responsabilidade é levar o Evangelho até os confins da terra. Essa é a nossa missão. Reconhecemos, obviamente, que muitos sinais apontam a aproximação da volta do Senhor. Todavia, em vista da excitante especulação com respeito a este evento sobre quem é o anticristo, as palavras de Jesus fazem-se novamente necessárias. Ele falou repetidamente da iminência de sua volta e da necessidade de vigiarmos e de estarmos em guarda e preparo, pois não sabemos o dia ou a hora em que ele virá. E, tendo em vista a tudo isso que foi dito, nós precisamos, como Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, ele diz: estais sempre prontos para responder com mansidão e temor
a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. A mesma prontidão que presta perfeito testemunho de nossa esperança em Cristo também nos capacita a ter esperança em sua volta. Na realidade, a esperança e a necessidade de se estar sempre preparados acham-se em ambas as cartas de Pedro. Que esta ministração sirva para fortalecer e estimular o povo de Deus a estar sempre pronto à vinda de Cristo. E ele começa a sua carta escrevendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forrasteiros da dispensação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então, hoje, ele citando tudo isso, nós estamos como igreja, como povo de Deus, nós estamos numa posição de privilégio. Ele faz uma saudação a um corpo escolhido. Ele apresenta-se como apóstolo, como um embaixador com autoridade para entregar uma mensagem. No entanto, Jesus deu a palavra aos 12 discípulos. Ele escolheu esses 12 e mandou que eles fossem pregar o Evangelho. E por isso, como Paulo aqui, como Pedro, ele fala que nós somos eleitos, no verso 2, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Olha que coisa importante. Como filhos da obediência. Ele vai falar novamente no verso 14 e verso 15. Ele vai dizer: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tínhamos anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Os crentes vivem na expectativa do retorno de Cristo e consideram o seu pleno significado. Serão motivados a viver em santidade. Em santidade.
Obedecer aos mandamentos de Deus expostos em sua palavra é imprescindível na vida de qualquer pessoa que diz amá-lo. É impossível alguém amar a Deus e não amar os seus mandamentos. O apóstolo Pedro, no versículo 14 da sua primeira carta, ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Nós percebemos três coisas envolvidas em tal obediência. Número 1, devemos estabelecer um hábito de obediência, porque nós somos filhos. Nós temos o mesmo DNA de Deus. E aí, a verdadeira salvação, ela vai resultar em obediência. Como Pedro escreve no verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. A palavra obediência vai ser algo que vai estar entronizado em nossas vidas. Ou seja, os verdadeiros filhos de Deus, eles serão distinguidos pela sua obediência. Os cristãos dos não cristãos, chamados filhos da desobediência. Então, nós que somos cristãos, nós somos conhecidos pela obediência. Os filhos da desobediência, eles são opostos. O caráter básico de um crente é a obediência a Deus, enquanto o caráter básico de um incrédulo é a desobediência. A obediência é um resultado inevitável da salvação. No entanto, o apóstolo, ele exorta os crentes a viverem de acordo com os anseios do novo coração, prosseguindo em santidade. A obediência é o próprio fundamento da vida cristã. Ele diz, como filhos de Deus, cada crente deve adquirir o hábito de perguntar: o que a palavra de Deus diz? Então, obedecê-la. Antes de tomar qualquer decisão, qualquer atitude, nós precisamos perguntar o que a palavra de Deus diz concernente ao assunto.
e assim fazer, obedecer, aí seremos verdadeiros discípulos, porque é um princípio que os discípulos de Jesus é negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Jesus, ele disse que a pessoa que verdadeiramente o ama é aquele que o obedece. Temos de fazer uma ruptura com o nosso estilo de vida no passado. Ele continua falando no verso 14: não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente. Nós devemos abrir mão de tudo isso, de todas estas coisas. Nós não podemos permanecer, sermos os mesmos. Precisamos buscar uma vida de obediência a Deus. Se quisermos ser santos, temos de reconhecer a fonte da santidade. Devemos conhecê-lo, amá-lo e obedecê-lo. Devemos andar em comunhão com ele. Na verdade, a essência da verdadeira santidade consiste em conformidade com a natureza e vontade de Deus. Isso nos leva ao terceiro e último assunto. Os crentes devem viver em santidade. No verso 16, ele vai estar dizendo: porque está escrito, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Olha, queridos, que coisa interessante. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. A Bíblia nunca diz que Deus é amor, amor, amor. A Bíblia também não diz que Deus é eterno, 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 repetindo 3 vezes. Ou também misericordioso, misericordioso, misericordioso. Mas uma coisa, a Bíblia diz: que Deus é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Ele quer que nós sejamos santos como Ele é. Como Ele é. Então, amado, nós fomos chamados para sermos arauto das virtudes divinas. É isso que Pedro está colocando, passando para todos nós, que sejamos arautos das virtudes divinas. Somos arauto. Que coisa linda, que coisa linda, coisa bonita. Nós fomos chamados com um propósito, para proclamarmos a virtude dele. Quem olhar para você vai olhar como um seguidor de Cristo. Para se atingir este fim de proclamarmos a virtude, faz-se necessário
mais que um testemunho casual ou superficial da nossa parte. É necessário dedicar a Deus nossas mentes, nossa maneira de viver e nosso crescimento espiritual. E quando nós entrarmos no capítulo 12, também, no capítulo 2, desculpe, o nosso louvor. Então, é necessário dedicar a Deus nossas mentes. Nós vamos ver no verso 13 ao verso 15, nossa maneira de viver, do 16 ao 25, e nosso crescimento espiritual. Nós vamos encontrar isso no capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. E nosso louvor, que nós vamos encontrar no capítulo 2, do verso 3 ao verso 10. Que Deus abençoe rique e abundantemente a sua vida. E eu quero lhe dizer que é possível. Quem escreveu essa carta foi um homem que primeiramente ele negou, mas por 3 vezes ele negou, e agora ele escreve. Agora esse homem escreve uma carta tão linda, tão abençoada. Que Deus abençoe a tua vida e lhe dê uma boa noite. Amém.